Olá, irmãos, Pai seja convosco, pastora Márcia. Eu quero trazer uma pequena mensagem para a meditação dos irmãos, que se encontra aqui em 2 Coríntios 4, 16 a 18, e o versículo 5 também, do 1 ao 10, que fala assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. O 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspiramos por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, nós que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, que presentes que ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Essa passagem que Paulo está falando aos Coríntios, primeiro ele fala dos desígnios e efeitos das aflições, depois ele vai falar que nós podemos estar, ele estava ausente do corpo, mas presente com o Senhor, mas ele está falando aqui principalmente do nosso corpo terrestre, que nós podemos gemer e sofrer enquanto a gente está nessa terra, habitando num corpo feito por mãos, feito por carne. E ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir para nós eterno peso de glória e não vai ter comparação. Porque a gente tem que nos atentar não só para as coisas que nós vemos com esse corpo carnal, que é essa carne. Ele chama isso de tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo. Todos nós somos uns seres triunos, composto de corpo, alma e espírito. Nosso espírito, nossa alma vai habitar nesse corpo carnal. E depois da queda, nós começamos a analisar as coisas pelos nossos 5 sentidos e nós comparamos e traduzimos, interpretamos, tiramos conclusões pelo que vimos. E é por isso que ele fala no 18, não atentando nós às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Ele chama a atenção para que a gente não viva vivendo, sofrendo e tomando todas as conclusões pelo que nós vemos pelos nossos 5 sentidos, pelos olhos materiais, pelos olhos carnais, porque essas coisas que a gente está vivendo, por isso que ele fala leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque isso vai passar. É só um momento que nós vivemos. Nós não fomos preparados para viver como seres terrenos. Nós somos seres espirituais, nosso espírito é imortal. A ideia inicial de Deus era pessoas, seres humanos imortais. A morte veio depois da queda de Adão, a morte física. Então, o homem morre 2 vezes, ele morre fisicamente e morre espiritualmente. Nós morremos primeiramente espiritualmente, depois Adão, quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. A primeira morte foi essa. Depois o Senhor deu essa sentença que ele não viveria muitos anos. Depois ele morreu fisicamente. Então, você observa que são 2 mortes. E as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, ou que estão fora dos caminhos, elas estão nessa condição de mortos espirituais. Mas no momento que você reconhece, vai regressar aos caminhos do Senhor, chama Ele novamente para ser o Senhor da sua vida, você nasce espiritualmente. Mas ainda assim está nesse corpo terreno. E o apóstolo Paulo está trazendo uma esperança. Olha, irmãos,
Não será sempre assim. Você tem um penhor de garantia, quem te dá esse penhor é o Espírito Santo, que você vai ser uma pessoa imortal, você vai viver com Deus eternamente de um corpo imortal. Isso está no 5. Ora, foi o propósito de Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. A dificuldade de a gente viver pela fé é porque nós estamos nesse corpo terreno e nós temos já o hábito de analisar tudo pelas circunstâncias que vemos. Nós não fomos feitos por Deus para viver e funcionar pelos nossos 5 sentidos. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. A palavra semelhança significa não parecer-se com Deus. No original da palavra, no hebraico, você vai ver que o original é funcionar. Nós fomos feitos para funcionar como Deus funciona. E como Deus funciona? Simples, ele funciona pela fé. Então, tudo que Deus quer fazer e criar, ele simplesmente fala. E a coisa começa a acontecer. Quando ele quis criar os céus, ele viu uma escuridão e disse, haja luz. Então, houve luz. Ele quis criar os pássaros, ele falou, quis criar a terra, as águas, o firmamento, os luzeiros, o sol, a lua. Um firmamento, um astro para iluminar o dia, outro para iluminar a noite. E depois ele fez o homem. Então, ele sabe ele sabe o que ele tem e ele fala e extrai dele mesmo para aquilo tome forma. Então, resumindo, o que significa fé? Significa fé que eu creio naquilo que eu conheço, falo naquilo que eu creio, até que isso se concretize. Isso é fé. Eu vou repetir. Eu acredito naquilo que eu conheço, eu falo naquilo que eu acredito, até que isso se concretize. O que é que você crê? Em que você acredita? Se você acredita nas circunstâncias que você está vendo, nos teus problemas, você vai falar e repetir aquilo. Ah, isso não está bom. Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. Isso não tem solução. Parece que isso vai ser assim, o final disso eu já sei. Eu já estou sabendo isso aí, já estou acostumado com esse negócio, já estou dando a previsão que isso não vai dar certo. Por quê? Porque você já tem uma experiência de certas circunstâncias e você já crê naquilo. Você já viu se repetir aquilo. Então você começa a falar porque você já conhece o começo, meio, o fim e você começa a dizer, eu já sei o que vai acontecer e vai ser assim e assim. Porque você já vivenciou algo parecido, isso é crença. Isso é o que você acredita. Por isso que você fala e aquilo se concretiza do jeito que você falou. Mas você não sabe trabalhar com a outra ferramenta. Porque você só conhece o que você vê com os seus 5 sentidos. Você não experimentou ainda andar nessa casa celestial que Paulo está falando. Nessa forma espiritual. No espiritual que não foi feito por mãos humanas. E como é que você crê no espiritual? É você crendo na palavra de Deus. Porque se você crê na palavra, você vai falar conforme a palavra diz. E o que a palavra diz, você repete, e aquilo vai se materializar, vai se transformar em realidade. O problema é que a gente só acredita nas circunstâncias, no que nós conseguimos analisar pelos nossos sentidos, pelo problema momentâneo, pela coisa momentânea. Agora, acreditar na palavra fica difícil porque às vezes você não viu ela sendo materializada, ela sendo concretizada. Na medida que você começa a andar na fé, repetindo a palavra de Deus, as coisas que Deus fala, e aquilo começa a se materializar, você vai começar a acreditar. É por isso que eu acredito muito no dom de cura, e esse dom flui. Por quê? Porque eu acreditei, quando eu li várias passagens, que Jesus saía curando os enfermos, expulsando os demônios e dizia, vocês podem fazer grandes obras. Então eu acreditei nisso. Além de falar sobre isso, eu comecei a praticar essas coisas. Eu comecei a expulsar demônios, eu comecei a orar nas pessoas para que elas fossem curadas. Eu acreditei nessa palavra do fundo do meu coração. E quando eu comecei a acreditar, eu comecei a falar. E quando eu comecei a falar, a minha fé foi ativada. E as pessoas foram curadas, começaram a ser curadas. A minha fé
materializou o que estava na palavra de Deus. Então, é isso que eu estou falando. Quando você crê nas Escrituras, você vai repetir, você vai ter atos conforme a palavra de Deus e isso vai se materializando. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por isso que ele fala, a nossa leve e momentânea tribulação. Quando você vê um problema, uma enfermidade, você tem que entender essa passagem. Isso vai passar. E o que eu posso fazer para amenizar esse problema? Usar a palavra, meditar e falar da palavra para que a minha fé seja ativada. Porque ele fala, olha, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, esse tabernáculo terreno, ele está falando do nosso corpo. Nós gememos, mas também aspiramos por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Paulo está falando, eu quero não mais sofrer, não mais ter enfermidade, não mais ter doenças. Eu quero estar nesse corpo celestial que eu vou ser transformado, porque isso é uma promessa. Quando o Senhor Jesus vier, voltar, os mortos ressuscitarão e os que ficaram vivos serão transformados num corpo incorruptível. Esse corpo corruptível, ele não vai ter mais enfermidade, ele não vai chorar, ele não vai mais sofrer, ele não vai ficar envelhecido, ele não vai mais sentir fome, não vai sentir dor. Então, Paulo crê nisso. Ele crê nesse dia, por isso que ele fala, eu aspiro por essa habitação celestial que o Senhor está preparando. Ele está falando do corpo revestido. Quando nós tivermos esse corpo, e ele diz que nós não vamos estar mais ausentes de Cristo. Nós não vamos estar mais ausentes. Por isso ele fala, na verdade, nós que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, por não querermos ser despidos, mas revestidos. O que ele está falando, ser despido? Morrer. Mas o que ele queria era ser revestido, mas não há possibilidade desse revestimento. Mas ele fala, mas o Espírito que mora em você, ele pode te ajudar a se revestir desse homem celestial. Ele pode te absorver, você pode ser absorvido para a vida, uma vida com Deus. E ele ainda fala no 9, e por isso que também nos esforçamos, quer estamos presentes com vocês, quer estamos ausentes, nós já estamos em espírito, orando, intercedendo. Mas ele fala no final, olha, todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito no corpo. Mas é nesse tabernáculo terreno, no corpo, que nós vamos plantar, nós vamos fazer coisas que a gente vai ter que um dia comparecer perante o tribunal de Cristo para apresentar essas coisas e recebermos as obras que nós fizemos, sejam elas boas, sejam elas más. Embora não é essa promessa eterna de nós habitarmos num corpo terreno, mas é no corpo terreno que nós podemos plantar coisas, fazer algo para Deus e no dia que nós estivermos na presença de Deus, nós temos alguma coisa para apresentar para Ele. Esse é o momento. Então ele fala bem assim, irmãos, ó, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não conseguimos estar perto do Senhor, porque nós estamos o quê? Num corpo terreno, e Deus é Espírito. Muitos não veem. Poucas pessoas que tiveram a experiência de ver Jesus Cristo numa visão, de ter visto um anjo, de ter contemplado o mundo espiritual. Muito poucas pessoas. Então a gente não consegue alcançar esse mundo espiritual, essa coisa celestial que Paulo está falando. Mas é por isso que ele fala, você tem que viver pela fé. Porque só através da fé você vai galgar e puxar o do eterno para o presente. É só a fé que vai te dar essa facilidade de você galgar o que está no celestial, de você alcançar as bênçãos do celestial para a tua vida. Então, por isso que o Senhor fala, sem fé você não consegue me agradar, porque ele funciona pela fé. E nós que estamos nesse corpo mortal não podemos só funcionar pelos nossos 5 sentidos, irmãos. Nós temos que ter essa habilidade de acreditar que existe um mundo espiritual muito poderoso que está acessível a qualquer momento e você pode recorrer a esse mundo espiritual para conseguir uma oração de cura, para conseguir um emprego, para conseguir algo que você deseja. E o Senhor, e é o Espírito Santo que te dá essa entrada. O Espírito Santo que te ensina a orar, você tem um ajudador para que você consiga alcançar as coisas celestiais, que por sinal é muito mal utilizado. As pessoas não conseguem se relacionar bem com o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo você tem que desenvolver uma sensibilidade de ouvi-lo, de querer ser amigo dele, de não desonrá-lo, de não entristecê-lo. Você tem que descobrir as coisas que entristecem o Espírito Santo. Está na palavra. Procura. Porque se você não sabe o que entristece o Espírito Santo, e você pode entristecê-lo e fazer coisas que vai decepcioná-lo a qualquer momento. E é difícil uma amizade com alguém que você vive machucando, decepcionando, não é verdade? Então você precisa realmente se debruçar a palavra, estudar a palavra, para você aprender, desenvolver sua fé, aprender a desenvolver os frutos do Espírito, ser pessoa de temperança, de tolerância, de amor, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Primeiro, saber o que pode entristecê-lo, que pode aborrecê-lo e como ele pode ser atuante na tua vida. Crer na palavra, falar na palavra, viver da palavra até que aquilo se concretize. Não é só um positivismo de você abrir a boca de forma positiva que aquilo vai acontecer. Não. Você tem que abrir a boca de forma positiva porque você está tendo uma base em algo que você crê. A base é o que você crê. Tem gente que só fica repetindo coisa positiva e não acontece nada. Mas entre ser negativo e ser positivo, é melhor ser positivo. Mas para que você consiga alcançar realmente algo concreto, falando de forma positiva, você tem que falar e repetir o que você crê. E é muito melhor você começar a fazer isso com base nas Escrituras. Então, resumindo, tudo se resume na palavra de Deus. Nós, enquanto estivermos nesse corpo mortal, só podemos ser aperfeiçoados na meditação da palavra. Na crença da palavra do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a chave para a sua vida. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Que as tribulações, o impacto das dores, das tribulações, elas podem ser amenizadas com o peso da nossa fé, com relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a sair daquilo de forma fortalecida. Não há uma promessa que você não vai sofrer, mas existe uma promessa que você vai ser fortalecido na tribulação, nas enfermidades, nos momentos de dores. E esse fortalecimento te ajuda a galgar no campo da fé. E muitas vezes você consegue até destruir aquilo pela tua fé. Aquele momento, aquela enfermidade, porque você ativa o mundo espiritual. E eu estou ensinando vocês a ativar o mundo espiritual agora, falando naquilo que você crê. E para você crer, você tem que ler a palavra, você tem que ser exposto à palavra de Deus. E você tem que mudar o seu vocabulário, mudar a sua mente. Isso o Senhor fala, renovai vossa mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. Só assim você vai conseguir ser uma pessoa diferente do que você sempre foi. Vivendo pelas circunstâncias e sofrendo pelo que você vê. Achando que aquilo é o fim de tudo, que você não consegue sair. Muitas pessoas repetem isso para mim. Ai, pastora, eu não sei. Vai ser sempre assim. Eu já vi esse filme. É o quê? Uma mente forjada por uma determinada circunstância negativa que ela já sabe o final. Não é fé. É experiência negativa. É experiência de dar tudo errado sempre. Tente mudar as ferramentas, a fala, a tua crença, tudo que você, a estrutura que você formou mentalmente, tenta refazer isso conforme a palavra e fala no que tu crê. Muda o teu sistema de crença, muda. Você tem que estudar a palavra para poder ter um sistema de crença modificado pelo Espírito Santo. Amém? Que essa é a mensagem que eu deixo a todos vocês, que vocês vivam pela fé, que vocês vivam pela palavra de Deus, que tudo que vocês façam sejam baseados nas Escrituras Sagradas, para que você tenha êxito em tudo que você faça. Que essa palavra entre no seu coração, traga um entendimento real à tua mente, que você comece a praticar a palavra. Embora você esteja no tabernáculo terreno, mas que você almeje o tabernáculo espiritual, almeje a presença, almeje viver pela fé, almeje as coisas espirituais, porque tem muitas promessas lindas para a sua vida que não se resume a essa vida terrena e momentânea. Há uma vida eterna te esperando, há um corpo celestial que te aguarda e há um grande Deus que quer ser teu amigo eternamente. Amém? Pai seja convosco, um grande abraço a todos.